A gente tem muita coisa para fazer hoje, né? Vamos estar lendo um versículo, orando e continuando a nossa... Bom dia para todas, eu não sei se falei com todas, né? Deus abençoe, que a gente possa ter um tempo realmente que o Senhor esteja nos abençoando. Lá em Romanos 5:1, falado assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Senhor, nós te louvamos. Ó Pai, como nós temos que agradecer, nos prostrar diante do Senhor, por ter esse privilégio, ó Deus, de sermos justificados diante do Senhor. E o Senhor nos receber com amor, com graça, com paz. Ó Deus, nós te adoramos mesmo nesta manhã. Obrigado, ó Deus, por esse caminho maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo abriu para nós. Obrigada pela vida das irmãs, Senhor. Nos colocamos diante do Senhor, todos nós, e colocamos a Tua palavra, Deus, a Tua palavra é verdade, é luz, que ela possa trazer luz ao nosso coração, ao nosso espírito, à nossa mente. Nos colocamos mesmo submissos ao Senhor, que o Senhor possa realmente se revelar, ó Deus, nesta manhã. Obrigada pela vida das irmãs, abençoe cada uma, as suas casas, em nome de Jesus. Amém. Então, meninas, eu passei umas perguntas, né? E agora, então, nós vamos responder, né? Nós não, quero ver vocês respondendo. Então, vamos lá. Você pode tirar o seu microfone do mudo. A primeira pergunta é: qual a glória e o poder do Evangelho de Cristo? Quem gostaria de responder aí para nós? Não precisa ser todo mundo na mesma hora, né? Pode ser um de cada vez. Eu posso. Pode falar. Eu respondi assim: o Evangelho de Cristo nos apresentou o Pai, nos mostrou a verdade, né, que é Cristo, sobre Deus. Jesus glorificou o Pai por meio de sua vida e nos libertou da escravidão da lei do mundo. Porque eu entendo que a glória e o poder de Deus foi manifesto através da vida de Jesus, né? Que nos mostrou o caminho e a verdade. E o poder foi, eu acredito que foi, né? Ele ter nos livrado, nos libertado através da cruz, né? Da escravidão do mundo e da lei. Amém. Isso mesmo. Alguma irmã quer... Isso mesmo, Joyce. Alguma irmã quer acrescentar alguma coisa, responder aí também? Pode sentir livre. Mas é isso mesmo, queridas. Esse é o poder e a glória de Deus, né? Mostrando através do perdão, da justificação, e o poder é realmente o Senhor ter nos libertado do império das trevas, né? E nos levado para o reino dele, para o reino do Filho e seu amor. Então, vamos para a segunda, então. Com base em João 14:6, o que é exigido para eu ser justo diante de Deus? Se você quiser abrir lá em João 14:6, ou se você já tem a resposta aí pronta, pode abrir seu microfone e falar conosco. Se ninguém quiser responder, eu respondo. Pode ir, Joyce, que as meninas também... Acho que ninguém fez a tarefinha, hein? Ixi, vai ficar de Eu castigo estou todo podendo mundo. falar, eu estou com um cachorrinho gritando aqui do lado. Eu coloquei assim: a nossa justiça. Não, o versículo fala, né? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Aí a minha resposta foi: a nossa justiça não tem valor para Deus, mas através de Cristo Jesus, do seu sacrifício na cruz, ele se fez justiça por nós. Precisamos entender que Jesus é o único caminho que nos leva até o Pai. Sem Jesus, não temos acesso ao Pai. Para conhecer o Pai, precisamos primeiro conhecer Jesus.
Amém. É isso mesmo, né? É ir até o Senhor Jesus. Isso é o que é exigido, né? Para a gente poder ser justificado. Alguém quer completar ou responder, ou pode falar, irmã, sem problema. Isso mesmo? Dona Raquel, Sim, esse versículo também, assim, ele ajuda a gente a não relativizar as coisas que o mundo vai trazendo de opções para se chegar a Deus, né? Porque ele é muito claro para falar que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É tão interessante, né? Porque Deus não coloca só um atributo aqui. Jesus é a vida, ou Jesus é a verdade. Ele fala que é a verdade, ele é o caminho, a verdade, ele é o caminho, ele é a estrada, ele é a direção, ele é por onde a gente tem que andar. Aí a verdade, ou seja, os conceitos que a gente pode pensar vão se encontrar em Jesus, eles vão ser balizados em Jesus, eles vão ser alinhados em Jesus. Toda vez que a gente pensa coisas que são duvidosas ou que a gente não sabe se qual que é o parâmetro, né? Qual que é o meu fiel de pensamento? Por onde que minha mente está vagando agora e aonde eu vou aprumar ela numa verdade? É naquilo que Jesus diz, porque a minha mente e a sua mente, né? De todas nós vamos ser bombardeadas com informações que são equivocadas. E elas vão ficando tão sutis e elas vão, ao mesmo tempo, nos seduzindo, que de volta a Jesus é a verdade, né? E a vida onde de fato tem vida. Porque tem muito ser que respira, muito que anda e movimenta, mas que não está vivendo a vida plena que Deus tem, né? Então, eu, 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 eu me encontro nesse versículo, assim, nesse lugar de refúgio. Ele é um lugar que me traz de volta para o prumo. Ele me endireita o pensamento, ele me endireita a direção, ele me endireita o meu bem-estar. O que é vida para mim? Igual o Deuteronômio fala lá, né? 30, 19, escolhe, pois, a vida. Então, há uma vida de Deus para ser escolhida, porque há muitas opções que não são vida. Então, eu louvo a Deus porque, é como a senhora tem nos ensinado, né? A palavra, ela nos cerca para a gente não estribar, né? A gente não, assim, descambar. A gente tem tantos pensamentos bombardeando, tantas emoções contrárias, todos nós, todos os dias, mas Jesus é o caminho, ele é a verdade, a vida. Ele tem para nos ensinar norte, palavras que são verdade e vida que é vida. Eu não sei se eu fui redundante, né? Mas eu queria repartir isso. Tô indo. Gente, eu vou ter que dar uma assim, que estourou um cano aqui em casa ontem. Peraí. coitada. É isso mesmo, Ró, obrigada. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu acho que quando a gente tem consciência disso, né? Assim, para mim, é uma coisa que a gente não pode guardar, né? Então, quando você tem consciência que ele é o caminho, a verdade, a vida, né? E que é por meio dele, através dele, eu sempre me emociono muito quando eu leio aqui em Romanos, por exemplo, no capítulo 1, a expressão de Paulo com relação a essa verdade, com relação à verdade do Evangelho, de não guardar aquilo para a gente. Quando ele fala assim, no 1,14, ele fala, sou devedor, eu me sinto devedor, eu acho que todos nós somos, né, devedores diante daquilo que nós recebemos e dessa revelação tão importante e vital. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Aí ele fala, por isso estou disposto a pregar, porque ele se sente um devedor. Então, diante das coisas que a gente tem recebido, da revelação do próprio Senhor, né? Nós nos sentimos, nós somos devedores, né? Não me comparando a Paulo, né? Nunca, mas assim, eu acho que todos nós. Então, isso leva a gente a dividir, né? E não guardar essa verdade para nós. Isso fala muito ao meu coração. Toda vez, quando você estava falando de Romanos, quando você leu aquele versículo no princípio,
antes da oração, me veio essa questão em relação àquilo que a gente está vendo, né? E eu não quero ser devedora, né? É isso que Amém. fala o meu coração. É isso mesmo. Amém. A outra pergunta, a terceira. Em que sentido as pessoas são todas iguais diante de Deus? Vamos lá, meninas. Essa é mais fácil de todas. Vou responder. As irmãs ficam encorajadas. Eu respondi assim: o preço que Jesus pagou na cruz comprou a liberdade de todos. Todos que aceitam o amor de Jesus e o sacrifício dele na cruz, o recebendo como único Senhor e Salvador, têm acesso a Deus Pai. Mas o sacrifício de Cristo alcança a todos, por igual, sejam cristãos, gentios, judeus. Deus ofereceu o seu amor a todos. A salvação é para todos. Amém. Amém. Quem quer acrescentar aí ou responder? Então, a salvação é para todos, porque todos nós somos pecadores, né? Certo? Então, isso aí é a base. A salvação, sim, é para todos. Deus não quer que ninguém se perca. E realmente nós somos todos pecadores, todos pecadores. É isso mesmo. Obrigada, Joyce. E a última, então. De acordo com esse versículo que nós lemos, que é Romanos 5:1, a gente alcança a justificação pela fé, né? Dona Raquel, Que já falei. tem uma antes. Tem? Tem. A senhora passou É. De que maneira, desculpa, de que maneira podemos nos aproximar de Deus em confiança? Isso aí. Esqueci. Vamos lá, meninas? Eu sei que todo mundo sabe. Eu acredito que pela fé, né? Isso. Primeiramente pela fé. E a forma da gente confiar, aproximar de Deus e gerar confiança em nós é conhecendo Ele. E para conhecer Ele, eu acredito que o caminho é conhecer a palavra dele, né? Que através da palavra a gente conhece quem Ele é por completo, assim. E através da oração a gente tem comunhão com Ele. E através da oração, e também o Espírito Santo nos conduz, né? Então, eu penso que são esses três caminhos, assim, essas três formas de se relacionar com ele que gera confiança na gente, né? Pela fé, conhecendo ele através da palavra dele, tendo comunhão através da oração. E sendo guiado pelo Espírito Santo, né? Ouvindo a voz do Espírito, né? E quanto mais comunhão a gente tem com ele, né? Mais a gente é sensível à voz do Espírito e a gente se deixa ser guiado pelo Espírito, obedecendo ao Senhor, a voz dele, né? Em todas as áreas da nossa vida. E isso vai, quanto mais experiências, né? A gente vai tendo, quanto mais vai conhecendo ele pela sua palavra, isso vai gerando confiança em nós, no Senhor, sabendo quem ele é, né? Eu penso que o caminho é esse, pelo menos para mim tem sido. Amém. Alguém mais quer responder aí para nós? Tira seu microfone do mudo, hein? Que eu não estou vendo toda a carinha. Acho que a Luatane quer falar. Ela tirou do Lu, então fala aí. Eu acredito também que nós podemos nos aproximar com confiança, porque Cristo fez o sacrifício por nós. Ele nos justifica. Então, nós só podemos nos aproximar com confiança do trono da graça, porque nós sabemos que nós temos um advogado que nos justifica diante do Pai. Então, essa certeza é que nos traz mais perto de Deus como filhos amados, e não só como servos que precisavam de um sacerdote para estar remindo os pecados deles diariamente através do sacrifício, porque Jesus é o sacrifício completo.
acho que e por aí a gente vai. É isso mesmo. Então, realmente é pela fé, né, irmãs? Tudo isso que a Joyce falou e a Lu também é pela fé, porque nós cremos, não porque a gente sente, mas porque nós cremos na palavra de Deus, né? Aquilo que Deus afirmou. Isso, então vamos então agora para a última, né? Que é de acordo com Romanos 5:1, que foi o que a gente leu, nós alcançamos a justificação pela fé. E a santificação? Como nós alcançamos a santificação? Vamos? É fácil também, Essa é fácil. Eu coloquei sim. Primeiro que tem alguns versículos que nos dizem, né, que nós somos santos porque Jesus é santo, né? Lá em 1 Pedro, em Levítico. Mas também eu creio que a santificação ela é um processo e ela é alcançada por meio da obediência a Cristo, né? Que nos santifica. Porque quem nos santifica é o Senhor. Quanto mais você obedece, você ouve Ele, você deixa a sua vida ser transformada por Ele, e você começa a andar com Ele, né? A sua vida vai sendo santificada, porque o Espírito Santo vai te mostrando aquilo que não é bom. E você vai se despindo das coisas que não agradam mesmo a Deus, né? E você vai gerando, né? Ele vai transformando a nossa vida e nos santificando, mas a palavra fala que somos santos porque Ele é santo. Isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tem uma resposta aí? Não? Então, queridos, a santificação é isso que a Joyce falou, porque Paulo fala, né, em Filipenses, que a gente deve desenvolver a nossa salvação. Não é que a gente vai cada dia a gente sendo salvo, não é isso. A nossa salvação, a nossa justificação, ela é imediata, ela é instantânea, mas a nossa santificação, ela é um processo, mas ela é pela fé também, porque nós temos que crer que a vida de Cristo está em nós, está em mim, está em cada um de nós. Então, quando a gente crê que a vida de Cristo, quando a gente recebe o Senhor Jesus, agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, isso é uma questão de fé. Então, isso aí é a santificação. E é claro que o nosso velho homem, o que Paulo fala lá em Romanos 6, nós morremos, quando Cristo morreu, nós morremos junto com ele. Mas nós vamos ter essa natureza, infelizmente, até a gente ser glorificado, né? Ou a gente morrer, ou o Senhor nos buscar. Porque o pecado, ele está intrínseco em nós. Mas o que Paulo falou, que nós não somos escravos mais do pecado, porque nós já morremos para o pecado. Então, nós temos que crer nessa palavra. Então, isso aí é o cerne da santificação. Porque quando isso aí se torna vida em nós, quando a gente absorve isso aí, quando a gente crê nisso aí, que realmente é a vida de Cristo em nós, é uma nova vida, então aí começa, é esse processo de santificação. É um dia exato, é isso que a Joyce falou, é na obediência, é no ouvir a palavra, é nessas coisas todas, né? Mas isso tudo tem a base na fé também, a gente crê que não sou eu, mas é Cristo em mim. Então, é isso, queridas, muito bom. Nós vamos continuar fazendo perguntas, mas aí é para todo mundo fazer. A Joyce fez a tarefa direitinho, depois nós vamos dar um bombom para ela, de presente. Mas eu gostaria que todos participassem, porque é bom a gente fazer isso, porque a gente começa a refletir, porque a gente ouve muito a palavra de Deus, e muitas vezes a gente não gasta tempo meditando, refletindo, ruminando aquela palavra, né? Então, queridas, vamos fazer uma recordação rápida. Eu creio que esse assunto que a gente está estudando em Romanos é um assunto muito importante para nós, muito importante. E eu vou pedir licença às irmãs, porque nós vamos
repassar esse assunto, né, de uma maneira mais rápida, talvez, e vendo alguns outros pontos, mas nós vamos continuar falando um pouco sobre isso, porque isso é base para nós, é muito importante que a gente saiba dessas verdades, né? É como nós falamos, que toda doutrina, isso é uma doutrina básica, isso é um fato na palavra de Deus, é a palavra de Deus. É aquilo que nós falamos, não é aquilo que eu sinto, a palavra de Deus não depende daquilo que eu sinto, nem a minha experiência. Isso tudo é válido, é claro, mas a primeira coisa que vem na frente é o fato. É como se a gente estivesse andando no muro, em cima do muro. Primeiro é o fato, que é a palavra de Deus, a afirmação da palavra de Deus, depois é a fé e depois é a experiência, ou as emoções. Se essa fé, em vez de ficar olhando para o fato, ela olhar para a sua experiência ou para as suas emoções, ela vai cair desse muro e a experiência vai cair junto. Então, nós temos que olhar para frente sempre, para esse fato, só esse fato, que é a palavra de Deus, aquilo que Deus afirma na sua palavra. Porque ele vela sobre a palavra dele e aquilo que ele falou na palavra dele é aquilo aquilo é real, aquilo é a verdade. Então, isso talvez é um pouco diferente, porque da seguinte situação. Muitas vezes, a gente sente, é um sentimento, e no nosso coração, vamos dizer assim, que determinada oração nossa vai ser respondida, certo? Esse sentimento, ele pode ter vindo do Espírito Santo, e nós temos que nos firmar nele, é uma experiência minha. Mas eu posso, talvez, estar enganada nessa experiência, porque meu coração é enganoso. Mas aquilo que Deus afirmou na palavra dele, que eu sou justificado, que a minha vida está em Cristo e Cristo está em mim, isso aí não tem dúvida, não tem erro, não tem atalho, isso aí é assim, é a verdade. E isso que tem que encher o nosso coração. Tá certo? Então, não há dúvida, eu não posso pensar, será que é mesmo? Será que não é? Será eu não estou sentindo hoje? Ontem eu senti, hoje eu não senti mais. Não baseia no meu sentimento, não baseia na minha experiência, baseia naquilo que Deus afirmou. Louvado seja o Senhor por isso, porque senão nós estaríamos perdidos. E louvado seja o Senhor, porque a palavra dele é eterna. A palavra dele é eterna. A palavra dele não vai passar com o céu, com a terra. A palavra dele é eterna. É desde a eternidade passada, a eternidade futura, queridos. Isso é uma coisa maravilhosa, que nós precisamos louvar a Deus, porque a nossa salvação, ela está garantida na palavra de Deus. Então, isso é muito importante que isso traz paz ao nosso coração. O inimigo, muitas vezes, quer tirar essa paz, quer colocar dúvida. Será que é mesmo? Olha, mas olha como é que você está com a vida assim, será que é mesmo? Ele quer colocar a dúvida, assim como colocou no coração de Eva, lá em Gênesis. Será que é assim? Será que se Deus amasse você mesmo, você não estaria, ele não te teria proibido você comer daquela árvore? Ele não falou nessas palavras, mas ele induziu isso. Então, ele colocou dúvida no amor de Deus. E antes disso, ele colocou dúvida na palavra de Deus. E nisso aí, Eva começou a cair. Então, isso é muito importante para nós, queridos. Então, nós vamos ver a segunda parte de Romanos. Pode passar, Joyce, por favor. A gente já viu que a introdução é de Romanos 1, de 1 a 17, nós já falamos isso. E a partir do 1:18 até o capítulo 8 é a provisão do evangelho, nós já vimos isso também. É perdão dos pecados. Então, Paulo começa a ter coloca o assunto e ele vai ascendendo, vamos dizer assim, nesse assunto, falando dos pecados da humanidade, como a humanidade ela tem a revelação de Deus através da natureza, que Deus se revela através da natureza, mas mesmo assim ela não busca a Deus. Deus colocou uma lei moral no coração de cada homem, mas mesmo assim o homem não busca a Deus. Então, Paulo vai falando sobre aquilo. Então, quando chega lá em Romanos, bem no início, que Paulo vai falando desses pecados todos, ele fala,
e por haverem desprezado, Romanos 1, 28, o conhecimento de Deus, quer dizer, os homens desprezaram, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Quer dizer, eles anularam tudo aquilo que Deus colocou no coração e através da natureza, e aí, então, Deus como se esconde desses homens, né? E aí, então, ele vai falar que eles são cheios, disposição mental reprovável, para praticar coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, etc. Então, Paulo vai falando do pecado, dos pecados da humanidade. E a gente sabe que esse perdão dos pecados está no sangue do Senhor Jesus Cristo. Que, como a Joyce falou na resposta àquela pergunta, o sangue de Jesus Cristo nos perdoa todos os pecados. É que está lá em 1 João 1, 7. O sangue de Jesus Cristo é suficiente. Para Deus é suficiente. Nós colocamos lembrando daquela figura do Antigo Testamento, do sangue sendo passado nas vergas das portas, que era do lado de fora. Quem estava do lado de dentro não estava vendo sangue, mas era do lado de fora. Aquele sangue estava guardando aquela casa, assim como o sangue de Jesus guarda as nossas vidas. Queridos, para nós, isso aí foi de graça, mas custou um preço altíssimo para Deus e para o Senhor Jesus Cristo. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nada pode ser colocado junto com Jesus, nada. É ele e somente ele. Não é Jesus e a lei, não é Jesus e as boas obras, não é Jesus e não sei mais o quê, não, é Jesus e somente ele, porque é o sangue dele que nos purifica do pecado. Então, isso é muito importante, que esteja guardado no nosso coração. Isso é muito importante, que isso é um fato, como eu falei. E os nossos olhos têm que estar fixados nesse fato, que é a palavra de Deus, que é a verdade. A partir, então, de Romanos 5:12 até 8:39, fala da cruz de Cristo que opera em nós, que é santificação. A primeira parte é justificação e a reconciliação com Deus. E a segunda parte é santificação, que essa cruz traz essa santificação. Por quê? O próprio Senhor Jesus Cristo falou que cada um deve tomar a sua cruz e seguir. O que é isso? A cruz é aquilo que anula o nosso eu. Não é anular a minha personalidade, mas é anular a minha vontade, que é fora da vontade de Deus, que é oposta à vontade de Deus. Pode passar, Joyce, por favor. Porque, olha bem, irmãos, quando houve o pecado, lá em Gênesis, nossa mente, o nosso espírito, ele morreu. Quando Deus falou com Adão e Eva, que eles iriam morrer se comesse daquele fruto, o corpo não morreu, a alma não morreu, mas o espírito morreu. O que é o espírito? O homem é composto de corpo, alma e espírito. O espírito é onde Deus se revela a nós, é a janela do nosso ser para Deus. Esse é o espírito. E naquele pecado, essa janela foi fechada. O nosso espírito morreu. Então, isso é importante a gente saber também. Então, olha bem, da partir dali, todos nós, a humanidade inteira veio de Adão. Então, tudo que é de Adão, nós recebemos. Tudo. Nós recebemos a vida de Adão, nós recebemos o pecado de Adão, nós recebemos a rebeldia de Adão, mas em Cristo nós recebemos tudo que vem de Cristo, gratuitamente pela graça. Só há um caminho para a gente sair de Adão, é a morte. Então, a gente vê lá em Romanos 6, como Paulo foi muito claro, ele falou que que nós morremos com Cristo. Quando a gente recebe Cristo, nós morremos ali na cruz com Cristo e ressuscitamos com ele. Lembra que nós falamos que Jesus semeou as sementinhas da doutrina do Evangelho e depois nas epístolas as sementinhas cresceram e deram fruto. Então, veja bem, lembra lá em João 3, que foi o encontro de Jesus com Nicodemos? O que Jesus falou com Nicodemos? Que ele precisava nascer de novo. Nicodemos não entendeu nada, né? Mas o que Jesus está querendo dizer? Ó, você tem que sair de Adão
E você tem que começar, tem que nascer em mim, nascer em Cristo. Eu preciso nascer em você. Nós temos que mudar o nosso DNA. Todos nós que recebemos Jesus como nosso Salvador, nós não pertencemos mais a Adão, nós pertencemos a uma nova criação, que é em Jesus. Isso é falado em vários lugares, nós vamos ver alguns versículos sobre isso. Então, isso é um fato também, queridos. Isso é algo que nós precisamos meditar nisso e crer. Por isso que lá em Romanos, e é citado do Antigo Testamento, fala que o justo viverá pela fé. Então, isso nós cremos, que nós saímos de Adão, por isso nós precisamos morrer. O Senhor Jesus falou assim, olha, você precisa morrer e nascer de novo. E aí, então, o Nicodemos fala assim, mas como, Senhor? Como que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Ele não tinha entendido. Aí Jesus fala, você tem que nascer do Espírito, que é nascer do Senhor Jesus. O vento sopra onde quer, você ouve sua voz, mas não sabe nem para onde vem, nem para onde vai. Mas todo aquele que é nascido do Espírito tem essa nova vida no Senhor. Então, nós já vimos que o sangue satisfaz a Deus. E se satisfaz a Deus, queridos, é claro que satisfaz a nós. Não existe pecado que o sangue de Jesus Cristo não possa cobrir, não possa perdoar. Aleluia. Glória a Deus. Não existe, queridos. O sangue de Jesus, ele perdoa todos os nossos pecados. Aí nós vimos, alguém já vai abrindo aí para nós, João 8,34, bem rapidinho, queridos, que nós temos que ver muita coisa, o nosso tempo é pouco. João 8,34, outra pessoa abre 2 Coríntios 5,15 e outro 2 Timóteo 2,26. O homem natural, o que é o homem natural? É o homem que não tem Jesus. Ele é escravo do pecado. E ele é escravo do eu, escravo da vontade dele. E da maneira dele ser, né? E é escravo de Satanás. Então, alguém já abriu aí João 8,34 para ler para nós? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, todo que peca é escravo do pecado. Então, e Paulo também fala lá em Romanos 6, nós somos escravos do pecado, o homem natural, aquele que não tem Jesus. 2 Coríntios 5,15. É escravo do eu também. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Então, a gente não vive mais para meus sentimentos, para o meu eu, para a minha vontade, mas eu vivo agora para Cristo. E também nos fez escravos de Satanás. Alguém abre lá 2 Timóteo 2,26. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Olha bem, isso é importante a gente atentar para isso, queridos. Por quê? Porque a humanidade, ela está sujeita, ela é escrava ao Satanás. Então, o Satanás, a gente tem esse versículo, que ele cegou os olhos dos homens. Então, isso é muito sério, porque quando lá em Efésios fala sobre que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades, né, e os poderes, isso é muito sério, porque quando muitas vezes a gente está orando pela conversão das pessoas, a nossa luta não é contra aquela pessoa. A nossa luta é contra o diabo, que cegou os olhos daquela pessoa. Então, a nossa oração, queridos, precisa ser uma oração realmente de fé e fervorosa. A gente precisa ir diante do trono de Deus, saber aquilo que está amarrando aquela pessoa. Porque só o Espírito Santo pode abrir os olhos daquela pessoa para ela entender essa situação. Porque ela é escrava do inimigo. O inimigo não quer soltar aquela pessoa. Então, veja bem, o pecado fez do espírito humano um compartimento morto, nós já falamos sobre isso. Ela fechou essa janela do espírito para Deus. E aí, então, o inimigo fez os homens, a humanidade, escrava dele. Veja bem, nós falamos que o homem é composto de corpo, alma e espírito. E na queda, a nossa alma, ela não morreu.
mas ela recusou o controle do Espírito Santo e se tornou escrava do corpo, com seus apetites. Então, Jesus fala com Nicodemos também, lá em João 3, o que é nascido da carne é carne. O que a gente vê hoje, queridos? A gente vê hoje como o nosso corpo, a questão do corpo é endeusado, como que tudo é voltado para a beleza, para até a saúde, que a gente precisa cuidar mesmo, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas nós precisamos ouvir de Deus aquilo que Ele tem para nós. E veja bem, então hoje tudo é voltado para isso. Era a ordem que Deus criou seria espírito, alma e corpo, Deus comandando. Aí, com o pecado, isso virou, ficou corpo, alma e espírito. E a nossa alma é a ligação desse espírito com o nosso corpo, com a nossa vontade, com a nossa personalidade, mas, infelizmente, a nossa alma ficou adoecida, porque ela não faz aquilo que o espírito manda, mas ela faz aquilo, são minhas emoções ficaram truncadas, ficaram aleijadas, vamos dizer assim. Nós perdemos aquela imagem de Deus, né? Pode passar, Joyce, por favor. Então, isso é uma coisa muito importante, queridos, para a gente saber o que acontece, né, conosco. Essa foi a primeira... isso. A mente do homem, então, ela foi cegada por Satanás. Alguém abre bem rapidinho para nós, porque esses versículos são importantes. 2 Coríntios 4:4 e Tito 1:15. Satanás cegou tanto a mente do homem que o homem se acha mais sábio do que Deus. Acontece isso, é claro. O homem, com a teoria do Big Bang, a teoria da evolução, tantas coisas, o homem se acha que ele sabe muito mais que Deus, tanto que ele anula a existência de Deus. 2 Coríntios 4:4, bem rapidinho, gente, Tito 1:15. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja bem, foi aquilo que a gente falou. Satanás cegou, né? E Tito 1:15. Vamos lá, gente, está lá no finalzinho. Para os que são puros, tudo é puro, mas para os corruptos e descrentes, nada é puro, pois tem a mente e a consciência corrompidas. Olha bem, a nossa mente, então, foi corrompida. O coração também foi corrompido, a gente não precisa abrir, mas lá em Jeremias fala que o nosso coração ele é enganoso, né? O homem foi feito para amar Deus e amar seu próximo, mas o nosso coração nos engana. Então, o coração também foi corrompido. A vontade foi pervertida, porque o homem foi feito para obedecer a Deus, mas a soberba, o nosso orgulho, nos conduz para a nossa vontade própria. O orgulho, queridos, eu tenho pensado sobre isso, as irmãs também depois reflitam, mas o orgulho parece que é um dos pecados mais terríveis, algo que está arraigado no nosso eu de uma maneira tão forte, é impressionante, mas o orgulho nos leva a muita coisa errada, né? Com a queda, a santidade de Deus, veja bem, isso aqui é importante, o forçou a ser juiz, nós já vimos isso, por causa do caráter de Deus santo, ele não podia só passar a mão na cabeça dos homens e deixar assim, não, está tudo bem, de forma nenhuma. Ele se tornou juiz, mas o seu amor o constrangeu a ser o redentor. Então, foi aquele versículo que nós vimos lá em Salmos, né, 85, que fala que a justiça e o amor se beijaram. O único lugar onde a justiça e o amor se beijam é na cruz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Então, desde o Éden, Deus busca o homem. Onde estás? Desde o Éden. Deus, através da natureza, através de tantas coisas, Deus tem buscado o homem.
Eu fico pensando que, e as irmãs eu sei também com certeza, que toda essa pandemia tão horrível que nós vivemos e ainda estamos vivendo, eu creio que Deus, de alguma forma, quer voltar os olhos da humanidade para ele, para a humanidade saber que é só ele, porque isso é um vírus, é um negócio que não tem nem vida, ele não tem vida própria, e ele está matando, nós sabemos, não vamos nem repetir, né? É uma maneira do povo, como vamos dizer assim, o último chamado da humanidade de Deus, para que o homem se volte para Deus e reconheça que ele depende de Deus, que o orgulho do homem seja quebrado. Então, veja bem, nós somos justificados, reconciliados com Deus através do sangue de Jesus Cristo. Eu vou ler esse trecho que eu já abri aqui, em 2 Coríntios 5, 18 a 21, que fala o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu, ele mesmo nos reconciliou, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha o tanto de vezes que é usar essa palavra reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. E aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, é como se Jesus falasse, olha, os nossos pecados, os pecados do mundo, são colocados na conta de Jesus, e a justiça de Jesus é colocada na nossa conta. Isso é a justificação, isso é a reconciliação. Nós trocamos as contas, a conta, o peso do nosso pecado é colocado no Senhor Jesus Cristo, e a justiça dele foi colocada em nós. Glória a Deus por isso. Então, a graça de Deus, ela sustenta, presta atenção nisso, irmãs, a graça de Deus sustenta a justificação. O sangue de Cristo obtém essa justificação, e a fé do crente a possui. Isso é muito importante. O crente se torna possuidor da natureza de Deus. Agora, vamos abrir esses versículos aí, bem rapidinho também, nosso tempo está acabando. 2 Pedro 1,4, por favor, vão ler bem rapidinho. Outra irmã abre em 1 João 3,9. E Efésios 2, 1 e 5. Bem rapidinho, irmãs, por favor. Pedro 1,4. E por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Olha bem, nós participamos da natureza divina. Por quê? Porque eu sinto que eu estou participando, porque eu mereço estar participando, porque eu acho que eu estou participando. É assim, irmãs? Porque eu tenho experiência que eu estou participando? Não. É por quê? Por que você leu aí, Márcia? Por que nós participamos da natureza divina? Vou abrir de novo aqui. Abre aí. Por causa da sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem as promessas, né? Permitem a vocês participar da natureza divina. As então, querido, é só por causa de Deus, não é por causa de mim, é por causa da palavra dele, da graça, do amor dele. Nós fazemos parte da natureza divina. Você já meditou sobre isso? Que coisa grandiosa que é isso? Nós fazemos parte da natureza divina. 1 João 3,9. Aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, pois a vida de Deus está nele. Logo, não pode continuar a pecar, pois é nascido de Deus. A vida de Deus está nele. Então, essa é a vida de Deus. E nós tomamos posse disso pela fé, porque esse é um fato. Isso é a palavra de Deus. E Efésios 2, versículo 1 e versículo 5. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Isso mesmo.
que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça que vocês são salvos. Amém. Então, queridos, veja bem, tudo é Deus, o trabalho de Deus. Pode passar aí, por favor, Joyce, por favor. Então, veja bem, e nós entramos, então, na santificação, nós somos justificados e reconciliados com Deus. Não podemos ter dúvida nenhuma no nosso coração, queridos, porque isso é um fato, é a palavra de Deus. Então, lá em Romanos 5, a partir do versículo 12, até Romanos 8, 17, vai falar da nossa santificação. Mas eu queria ler um versículo antes, quando Paulo começa a introduzir esse tema, que é Romanos 5, 10, a partir do versículo 10. Ele fala o seguinte, ele tá começando a introduzir esse assunto da santificação, veja bem. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, olha a palavra reconciliado de novo, com Deus, mediante a morte do seu filho, presta atenção agora, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Salvos pela vida de Cristo. Nós fomos reconciliados pela morte e agora nós somos salvos pela vida de Cristo. Por quê? Porque a cruz é o poderoso agir de Deus que nos passa de Adão para Cristo, o que nos tira de Adão e faz a gente nascer de novo. Alguém abre 2 Coríntios 5,17. É a cruz do Senhor Jesus Cristo. É então essa vida de Cristo que está em nós, ela então nos leva à santificação. Veja bem, alguém achou aí 2 Coríntios 5,17? Não é isso, 2 Coríntios 5,17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Querido, não sou eu que estou falando isso, não é a Joyce que está falando isso. Quem que está falando isso? É o Espírito Santo, é a palavra de Deus. Os que estão em Cristo é nova criação, é diferente, uma nova vida. Nosso velho homem foi crucificado, nós já vimos isso com Cristo, e pela fé nós nos apropriamos da vida de Cristo. Alguém já vai abrindo aí Colossenses 1, 27, e João 15, quando fala da videira verdadeira. Quando Jesus, olha outra sementinha que Jesus plantou, quando Jesus fala da videira verdadeira, ele fala que nós fomos enxertados nele. As pessoas que sabem um pouquinho de jardinagem sabem que o enxerto pega um galho de uma árvore para enxertar naquela árvore mãe, e ela então começa a receber a seiva daquela árvore mãe, ela não tem mais nada dela, ela vai produzir o fruto que aquela árvore mãe produz. Isso é que Jesus fala da videira, é a vida de Cristo em você e em mim. Não é nada em mim que é modificado, que é arrumado, não é isso, irmãs. É uma nova vida, a vida de Cristo em mim e em você. Lá, 2 Coríntios 5, 17, nós já lemos, é Colossenses 1, 27. Quem que leu aí? Quem que vai ler para nós, por favor? Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Amém. Cristo em nós, a esperança da glória. E João 15, 4, aqui já é a sementinha, Jesus plantando a sementinha. Alguém lê para nós bem rapidinho. Deixa aberto aí, Virgínia, Colossenses, para você ler para nós depois. Colossenses 3, 1 a 4. João 15, 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Isso. Olha bem, Jesus já plantou essa sementinha aí. Mas ele não está falando assim, olha,
ele está falando para permanecer, porque Deus já nos colocou nele, Deus já nos enxertou nele. Quando a gente creu em Jesus, Deus nos enxertou nele. Então, a gente tem que permanecer nele, continuar ali, para que essa seiva possa passar de Jesus para nós também. Veja bem, nós já apropriamos daquilo que o Senhor fez na cruz. Nós recebemos a salvação, a reconciliação, a justificação. Agora, para a santificação, nós devemos nos apropriar daquilo que ele é. Aquilo que ele é aquilo que eu sou. E isso, queridos, a gente apropria pela fé, com os nossos olhos voltados para o Senhor Jesus. Está aberta aí, Virgínia, Colossenses 3, 1 e 4, até 4, você lê para nós? 3, Colossenses 3, 1 a 4. Tá. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenha os olhos fixos nas realidades do alto, onde o Cristo está sentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pense nas coisas do alto, e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida, e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é sua vida, e sua vida for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão de sua glória. Amém. Ô, gente, que coisa maravilhosa. Aqui já está afirmando que nós estamos ressuscitados com Cristo, então, para buscar as coisas do alto. E outra coisa, pensai nas coisas do alto. Veja bem, não nas que são da terra, porque nós morremos e a nossa vida está escondida, queridos, a nossa vida está escondida. E aí a gente pensa assim, mas não é isso que eu sinto, não é essa a minha experiência. Mas nunca nós podemos confiar na nossa experiência, nossos olhos, olha o que ele está falando, coloca os seus olhos em Jesus e comece a encher sua vida com essa verdade, porque isso é a verdade. As outras coisas são mentiras do inimigo da nossa vida. Mas isso é a verdade, a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus, e quando Cristo for manifestado, nós vamos ser manifestados com Ele. Isso é uma coisa grandiosa, irmãs, isso tem que encher nossa mente, tem que encher nossa cabeça, nosso coração, a nossa vida. Uma vez eu vi uma pessoa contando fazendo uma ilustração, e eu vou falar aqui, porque eu achei muito importante. É como se a gente tivesse com um carro, ganhamos um carro super possante. Eu não entendo muito de carro, mas sei lá, nem sei, um Ferrari, um Porsche, não sei, um carro muito possante. Nós ganhamos esse carro. Só que nós não ligamos, não entramos no carro e o carro não funciona, porque a gente tem que virar a chave, certo? E nós não fazemos isso, não. Sabe o que a gente faz? A gente quer ir num lugar, a gente pega o carro e começa a empurrar aquele carro. Nós vamos empurrando, suamos, cansamos, e a gente fala, não, esse carro aqui não dá certo, não está valendo nada. Essa é a nossa vida cristã, queridos. Nós ganhamos a salvação, a justificação, a reconciliação, mas nós não nos apossamos da vida de Cristo, e nós ficamos empurrando, e cansando, e suando, e desanimando. E Deus não quer isso, a verdade dele está aqui na palavra dele, para a gente olhar para Jesus com fé e crer. E toda vez que o inimigo vier com outros pensamentos na nossa cabeça, nós rejeitamos, em nome de Jesus, nós vamos crer na palavra de Deus. Porque na Bíblia fala também que tudo que é verdadeiro, isso deve ocupar o nosso coração. E o que é verdade? É o Senhor Jesus, é aquilo que ele falou. Aí, Gálatas 19, 20, pode passar outro lá, Joyce, porque Gálatas 19, 20 fala, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo explicou isso, assim, de uma maneira clara. O termo, nós já falamos, o termo mais que Paulo mais usa é em Cristo, em Cristo, em Cristo, é mais de 100 vezes que ele fala isso. Então, veja bem, eu peguei isso aqui de um irmão também, achei muito importante, a gente está em Cristo, é a nossa redenção, mas Cristo em nós é a nossa santificação. A gente está em Cristo nos torna aptos para o céu, nós estamos com a passagem do céu garantida, mas veja bem,
Cristo em nós nos torna aptos para a terra. Estar em Cristo altera a direção que nós vamos para o céu. Mas Cristo em nós altera o nosso propósito. Estar em Cristo faz do céu o nosso lugar, mas Cristo em nós faz da terra a nossa oficina. Vocês estão vendo, queridos? Há uma diferença. Não é só a salvação, a regeneração, a reconciliação, a justificação, mas Deus tem mais, Deus tem mais. E eu gostaria, então, acho que esse é o último slide, né, Joyce? Tem mais Então, só mais esse, né? Então, vamos rapidinho para a gente terminar. Em Romanos 6, fala da libertação do pecado, ele usa a figura do Senhor e do escravo, nós já vimos isso. Em Romanos 7, fala da libertação da lei, nós já vimos isso também, que nós morremos para a lei, porque a lei não podia morrer, então nós morremos e nos casamos com Jesus, né? Precisamos conhecer a libertação do pecado, mas também nós precisamos conhecer a libertação da lei. Muitos de nós vivemos debaixo da lei, do jugo da lei. Não que a lei seja má, a lei é boa, mas a lei traz o conhecimento do pecado. Por meio da lei, nós chegamos à conclusão que somos totalmente incapazes de agradar a Deus. Então, esse texto aqui, foi um irmão também que escreveu, eu já falei na última aula, eu gostaria de falar novamente, para a gente lembrar, olha para Cristo e veja a si mesmo nele. Porque quando Deus olha para nós, ele vê Jesus. Permaneça nele, descanse na verdade que Deus incluiu no seu Filho, que Deus o incluiu no seu Filho, e viva na expectativa de que ele completará a sua obra em você. Cabe a ele cumprir a gloriosa promessa de que o pecado não terá domínio sobre nós. Queridos, essa é a verdade. Vamos colocar no nosso coração, vamos meditar esses dias lá em Colossenses 3, 1 a 4, e que isso realmente possa trazer alegria, possa trazer vida, possa renovar a nossa fé, de saber que essa é a vida que Deus preparou para nós. Eu gostaria, então, queridos, nós já terminamos, já estamos no tempo, né, certinho, graças a Deus, queria que alguém orasse, pedisse que realmente que o Senhor possa tornar essas verdades, que elas possam tornar vida, que elas possam tornar sangue na nossa vida, correndo nas nossas veias, assim como o sangue corre nas nossas veias, que a verdade da palavra de Deus possa correr no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente. Em nome de Jesus. Alguém poderia orar para nós, agradecendo ao Senhor por essa maravilha? Pode orar, Márcia? Senhor, nós não temos palavras para expressar a gratidão que inunda o nosso coração por toda a provisão que o Senhor fez para cada uma de nós nesse processo todo de santificação. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é aquele que não desiste daqueles que são seus. Uma vez começada a sua obra em nós, o Senhor há de completá-la, e é isso que enche o nosso coração de esperança. Amém. E o nosso clamor nessa manhã, o clamor que sai do profundo do nosso coração, é que o Senhor mantenha os nossos olhos fitos em Ti, Amém. Em nome de Jesus. para que a gente possa segui-lo, para que a gente possa seguir o Cordeiro, aonde quer que ele vá. Esse é o desejo do nosso coração. Não olhamos para nós mesmos, para a nossa força, para as nossas condições, mas nós cremos na Tua palavra, no poder da Tua palavra e da Tua promessa, que hoje não mais nós vivemos, mas o Senhor vive em nós. Essa é a nossa maior alegria, essa é a nossa maior certeza e esperança. E te louvamos nessa manhã aqui juntas, pela palavra que foi liberada, pela vida da Raquel, pela vida de cada uma aqui, porque o Senhor nos quis aqui nessa manhã. E o Senhor certamente tem uma palavra
restauradora, regeneradora, uma palavra que nos levanta e nos impulsiona para vivermos esse dia com os nossos olhos fitos em Ti. Louvado seja Amém. o Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãs, obrigado, um bom fim de semana. Deus abençoe. A Albinha tá boa?